Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Estamos perto do Natal já, né? Será que vai ter presente de Natal pro Vasco? Acho que não, hein? Acho que não, a coisa tá feia. Enfim, vamos conversar aqui sobre o Vasco, vamos atualizar as informações, vamos falar sobre o treinador, né? O Vasco que não conseguiu fechar com o Renato Gaúcho, agora volta ao mercado, né? Para tentar buscar um novo nome, né? O mais rápido possível para assumir aí o comando técnico do Vasco da Gama. Falaremos também sobre Marinacci, né? Informação do Globoesporte.com, que Vasco e Marinacci trocaram mais alguns documentos, né? Para iniciar ali a fase de diligência. Enfim, a gente confere tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vou começar esse vídeo falando da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama, e lá na KTO você tem as melhores odds para você fazer suas apostas esportivas. Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos, e lembrando também para você sempre apostar com responsabilidade, nada de jogar o dinheiro que você não tem, nada de achar que você vai ficar rico apostando na internet, beleza? Se for para se divertir, a KTO é a melhor opção. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Bom, vamos começar aqui o vídeo falando sobre treinador, né? Porque o Vasco tentou Renato Gaúcho, teve reuniões, enfim, Renato Gaúcho havia até gostado, né, do planejamento esportivo do Vasco para a temporada de 2025, essa é a informação, mas na hora de definir o salário, as partes não chegaram, né, num acordo. O Vasco não conseguiu oferecer ao Renato Gaúcho o preço, né, o valor que ele queria salarial por mês. Dizem que ele ganhava cerca de 1,5 milhão lá no Grêmio, né, o Vasco não chegou nem perto disso. O Vasco ofereceu um pouco mais da metade do que isso, mas o treinador não quis, né, abaixar ali a sua pedida salarial, e as conversas se encerraram. O Vasco então voltou ao mercado para tentar buscar, né, um novo treinador. Afinal de contas, né, o Campeonato Carioca já começa aí no dia 11 de janeiro, né, falta menos de um mês aí para o início do Campeonato Carioca. O Vasco precisa de um treinador para organizar aí a pré-temporada, para já ir organizando também as contratações, buscando algumas peças no mercado, então tem que definir isso o mais rápido possível. E dois nomes estão, enfim, nesse momento mais fortes, né, no Vasco. O Quinteiros, né, o Gustavo Quinteiros, treinador do Vélez da Argentina, e o Antônio Oliveira, treinador ex-Corinthians. Inclusive, uma informação dos companheiros do NTcast é que o Vasco vai conversar com o Gustavo Quinteiros, né? O jornalista Fábio Torres afirmou que o presidente Pedrinho ficou de negociar com o Gustavo Quinteiros nessa semana, e vão falar inclusive sobre valores. O treinador é o atual campeão argentino com o Vélez da Argentina, está negociando também a sua rescisão lá com o Vélez, e tem também o interesse do Santos, né, no Gustavo Quinteiros. É claro que a pedida salarial não deve assustar, porque hoje o futebol brasileiro paga muito mais do que o futebol argentino, né? Então, com toda certeza, ele deve ter um salário que é bem abaixo aqui da média dos treinadores brasileiros, mas tem dois pontos assim que preocupam. Primeiro é a concorrência, né? Que é claro, o Santos está aí querendo, o Vélez quer renovar, e segundo é o treinador não conhecer o futebol brasileiro, né? Não tem nenhuma experiência aqui no futebol brasileiro, seria a primeira experiência dele caso aceitasse a proposta do Vasco, ou caso fechasse, né, com o Vasco ou com o Santos. Então teria um tempo para adaptação, etc e tal. Vamos lá, vamos aguardar. A outra opção é o Antônio Oliveira, né, ex-Corinthians. A ESPN
colocou o Vasco como interessado, o Antônio Oliveira ali como o plano B do Vasco, né? Caso não fechasse com o Renato Gaúcho, e talvez as conversas também possam acontecer. A gente vai aguardar, né? E tendo informação, tendo atualização, a gente traz aqui no canal. Bom, vamos falar agora aqui sobre o grego, né? Sobre Evangelos Marinakis, matéria do Globoesporte.com, atualizando a situação entre Vasco e Marinakis. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o grego Evangelos Marinakis segue na briga pela compra da SAF do Vasco. No fim da última semana, o clube enviou novos documentos para o início da fase de diligência da negociação. O status atual das tratativas é de estudo e análise financeira e patrimonial do Vasco da Gama. O Vasco recebeu os primeiros contatos com representantes de Marinakis há cerca de 3 meses. O chamado NDA, Acordo de Confidencialidade, sofreu ajustes e reajustes e foi assinado há poucas semanas entre as partes. A diligência é considerada a fase final das tratativas de possíveis aquisições e fusões entre empresas. Envolve ali toda uma análise e a investigação de um negócio. Inicialmente, 2 empresários brasileiros do futebol, o Juliano Bertolucci e o Giuseppe Diogardi, levaram a possibilidade de negócio para o grego. São eles que representam Marinakis na conversa com o Vasco. Marinakis tem boa relação com John Textor, do Botafogo, e se animou com o que conheceu do Vasco em linhas gerais, por história, tamanho de torcida e representatividade no Brasil. Em São Januário, a preocupação é realizar diversas mudanças em comparação com o antigo contrato feito com a 777. Existem insatisfações que vão dos royalties que a associação recebe por venda de produtos e até do plano de sócio de torcedor e aluguel de São Januário. O presidente do Vasco, Pedrinho, mantém a confidencialidade das conversas, mas as tratativas são consideradas positivas, segundo a apuração do Globoesporte.com. Há um novo corpo de assessores jurídicos que analisa toda a documentação financeira e patrimonial do Vasco. Estão na mesa as dívidas da associação, as dívidas da SAF, informações mais profundas do patrimônio do clube, do plantel da base ao profissional e também os números sobre os acordos que podem vir pela mediação e pela possível recuperação judicial. Com negociações em curso também para investimento na base do São Paulo, o que poderia se dar através de uma de suas empresas, Marinakis ainda não veio ao Brasil para contato direto com os vascaínos. Curiosamente, quando ele viajou para o Rio de Janeiro recentemente, foi em agosto, né, desse ano para acompanhar a final do Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Olympiacos, que aconteceu no Maracanã. Caso as negociações avancem, será feita a proposta para a compra da SAF. E apesar do imbróglio com a 777 e com a ACAP, existe a possibilidade do Vasco ser a ponte, né, nessa negociação, o que significa dizer que o Vasco, com dinheiro do grego, poderia comprar as ações dos americanos para colocar o grupo de Marinakis como sócio majoritário da SAF. Mas o processo de diligência, né, está apenas no início. Então, informação nova aí do Globoesporte.com afirmando que Vasco e Marinakis, né, o grupo do grego, iniciaram aí a diligência. Vamos aguardar, tudo bem no início, né, tudo bem caminhando, né, vamos dizer assim. Então, isso não deve acontecer de uma hora para outra. E pensando em 2025, o Vasco prevê um orçamento de 500 milhões de reais em receitas brutas no ano de 2025. Na conta estão previstas entrada de dinheiro com patrocinadores, direito de transmissão, bilheteria, programa de sócios e venda de jogadores. E é importante frisar que o orçamento de 2025 da SAF foi projetado com o cenário atual, ou seja, sem venda, sem investidor. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima